Então eu quero trazer hoje uma palavra, Atos capítulo de número 17, vou ler do verso 32 em diante, para contextualizar para vocês. Aqui no verso 32 em diante, é um comentário que é feito a partir de um discurso de Paulo, seu discurso em Atenas. E eu vou pegar daqui em diante para você ler, para você entender a próxima passagem, que é onde eu quero chegar. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Do verso 1 em diante, do capítulo 18, é a passagem em si. Depois disso, depois que ele teve aquele discurso em Atenas, e a galera lá disse assim: não, a gente vai escutar você em outra oportunidade sobre esse assunto. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele. E a partir de agora, vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Até esse ponto. Deus e Pai soberano, esse episódio aqui começa exatamente com isso. Ele sai de Atenas num discurso, numa pregação tremenda, e aí os camaradas, aí alguns creram, outros não, e outros não. Isso aí nós vamos ouvir você de uma outra oportunidade. Ele aí vai para Corinto. Vai chegar em Corinto e ele vai encontrar Paulo vai encontrar uma grande oposição. Não uma oposição assim, que estamos contrários a você, mas uma oposição em que as pessoas ouviam, mas não conseguiam entender. Ele foi bem recebido no sentido de que encontrou e teve uma empatia com um casal que também fazia tendas. Ele acabou se hospedando com esse casal e que acabou também trabalhando junto ali, porque também era do seu ofício. E ele frequentava a sinagoga como todo bom judeu. Ele frequentava a sinagoga lá, participava, do grupo ali da sinagoga. Alguns criam, outros não. Alguns davam ouvido, outros não. Alguns gregos davam ouvido, outros não. Alguns judeus davam ouvido, outros não. E era assim que estava sendo tocado. Só que essa cidade de Corinto era uma cidade muito importante, porque ele era uma das maiores cidades daquela época. Corinto era uma das maiores cidades da época em que Paulo estava trazendo a mensagem.
E aí ele estava nesse contexto. Mas vamos lembrar uma coisa. Vamos lembrar que esta obra é de Deus. O que a gente pensa? Vou pregar aqui, muitas pessoas virão. E provável que ele devia ter pensado assim, caramba, uma sinagoga em Corinto, vai dar gente é beça, né? Muitas pessoas vão afluir para ali para me escutar. Muitos judeus daquela reunião vão fazer isso. E olha que havia até gregos fazendo isso também. Só que ele conseguia audiência, mas havia uma resistência. Uma audiência que resistia. Uma audiência que não ouvia, que não dizia amém. Uma audiência que não concordava. Não era falta de gente na sua frente. Uns acreditavam, outros não. E outros deixavam para depois. Ora, uma cidade grande, irmãos, provavelmente uns 2.000 habitantes, porque isso aí é um número astronômico para essa época, 2.000 habitantes em uma cidade. Você sabe qual era a média de habitantes nas cidades nesta época? Aliás, nesta época e até mais ou menos o século XVIII, XIX, final de 18, era 150 pessoas. Uma cidade tinha 150 pessoas. Então, uma cidade com 2.000 pessoas. Na época de Cristo, 2.000 anos atrás, era uma mega cidade. Lógico, existiam outras cidades tão grandes assim. Existiam muitas cidades, inclusive, com mais de 150 pessoas. No entanto, estas cidades, elas tinham um quê de diferente. Elas ou eram portuárias, ou elas eram rota de comércio. O comércio passava por ali. Mas se ela não fosse portuária, se ela não fosse rota de comércio, ou se ela não tivesse um centro religioso muito grande, então ela teria 150 pessoas. Ela não seria um ajuntamento maior do que 150 pessoas. E aqui nós estamos em Corinto, que tinha um apelo muito grande. Me perdoem, eu não sei qual é o apelo que Corinto tinha, eu não fui pesquisar, porque essa cidade se destacou tanto na antiguidade, mas era uma cidade muito grande. E a sinagoga estava cheia de pessoas que resistiam. Mas havia projeto de Deus nessa resistência. Você acredita nisso, que havia projeto de Deus nessa resistência? Olha só, Paulo pregou e muitas pessoas se converteram por causa da obra do Senhor. E Paulo agora prega, e eu vou dizer a você, que por causa da obra do Senhor, estavam aquelas pessoas duvidando. Aquelas pessoas estavam deixando de crer na pregação de Paulo. Até que Paulo, você há de convir que o que ele falou aqui foi um pouco grosseiro, né? Estou por aqui com vocês. Já não aguento mais. Verso 4. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram na Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Tipo assim, já chega. Já expliquei demais. Eu já falei muito. Não tem jeito. Vocês são osso duro de roer. Vocês não querem ouvir. Paulo chegou a um ponto de dizer, olha, o sangue de vocês cai sobre vocês. Eu queria salvação para vocês, mas vocês não querem. Para uma pessoa, um pregador chegar a esse ponto aqui, você imagina como esse homem foi rejeitado em muitas outras experiências. Aliás, ele tinha vindo de uma experiência em Atenas de rejeição também. Ele foi rejeitado.
Ele foi rejeitado, irmãos. Então, o que ele faz? Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Ele era vizinho da sinagoga. Olha só. Entra na casa do vizinho da sinagoga. E o que acontece com o vizinho? Esse vizinho se converte. Tício Justo ouve a palavra e se converte. Ele se converte. Só que esse homem tinha uma peculiaridade. Esse homem, ele foi quase que um dos fundadores de Corinto. Este homem, basicamente, ele foi um colonizador de Corinto. Ele foi mandado para lá junto com um grupo de pessoas no início da cidade para colonizar Corinto. Ou seja, ele era um cara muito conhecido. E provavelmente também tinha uma boa reputação. E era provavelmente muito simpatizante de todos ali. Tinha algumas características psicológicas interessantes nele. Muito provavelmente. Porque quando ele se converte, o que acontece com o povo da sinagoga? Que Paulo estava lá todos os dias, insistindo, falando, apresentando. Pasmem. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Agora, quando ele prega na casa do vizinho, lá na sinagoga, depois da parede, Crispo, o chefe da sinagoga, o líder, crê com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Gozado, enquanto ele estava dentro da sinagoga, um lugar onde as pessoas estavam interessadas em ouvir o orador. Quem vai a uma sinagoga, quem vai a uma igreja, quem vai a um templo, você vai para passar pela liturgia daquele templo ali. E se tem alguém à frente trazendo uma doutrina, você vai para lá para quê? Para você aprender aquela doutrina. As pessoas que estavam na sinagoga, elas estavam ali em concordância pelo simples fato de estar ali. Quem não concorda com a gente não está aqui, né? Quem não gosta da gente também não está aqui. Você convida, não, eu vou depois, um dia eu vou, não sei o que, tal. No fundo é porque não concorda com o que a gente faz. No fundo é porque tem uma rusgazinha, tem um preconceito. É nesse nível aí. Mas agora ele entra na casa de quem não estava lá. Ou seja, não era uma pessoa tão interessada assim, porque se tivesse estaria interessado. Ele era vizinho. Ele era vizinho, poderia ter ouvido de Jesus dentro da sinagoga. Mas ele ouviu dentro da sua casa. Paulo, numa atitude assim, atípica. Paulo, numa atitude assim, impulsiva talvez. Tipo, não aguento mais. Vou entrar na casa de qualquer, do primeiro que eu aparecer. A primeira casa que abrir a porta, eu vou entrar. E aí Paulo leva a palavra e Tício Justo se converte. Ele e toda a sua casa, 100% de conversão ali naquele lugar. E o interessante é que a Bíblia faz uma pauta aqui, ó. Pautou qual é o processo. Ouvindo, creram, foram batizados. Primeiro alguém prega, porque alguém ouve. Você precisa ouvir primeiro. A igreja precisa pregar, você precisa pregar, porque as pessoas precisam ouvir. Mas as pessoas também não podem só ouvir, porque a galera da sinagoga estava ouvindo. O mover de Deus aconteceu naquela casa. E elas então creram.
Elas creram. Esses eventos na sinagoga foi o start que Deus deu em Paulo para que ele olhasse para fora daquelas quatro paredes. Olha, a salvação é para o grego também, a salvação é para os outros povos também. A salvação não é só para os judeus. Mas a partir do momento que Paulo faz o que Deus estava chamando Paulo para fazer, estava pressionando, melhor assim, não, esses aqui não vão se converter mais não. Esse pessoal aqui não vai acreditar em ti não. Até você entender que não é só para eles que você tem que pregar. Até você entender que a tua palavra é para todos. E no dia que ele entendeu isso, a sinagoga se converteu. O líder da sinagoga se converteu. Porque o crer é de Deus. O falar é meu. É eu quem falo. Eu falo. As pessoas ouvem. Mas se elas vão se converter, isso aí é um problema de Deus. Isso aí está na mão do Senhor. E é isso que está sendo mostrado aqui. Porque fala-se, e se fica muito triste porque as pessoas não entenderam a palavra, não vieram, não se manifestaram, não aceitaram. Não, isso é o mover de Deus. E agora Paulo, ele só vai entender essa situação muito tempo depois, porque eles agora, essas pessoas da casa de Crispo, da casa de Tício Justo, creem. Essa revelação, ela lastra entre os judeus, e agora vai dizer aqui que muitos dos coríntios creram. Ouviram, creram e foram batizados. Inclusive está aberta a temporada de batismo na nossa igreja. Vai começar depois do congresso a aula do batismo. Quem vai para o batismo, quem ouviu, creu, e agora vai para a terceira etapa, e foi batizado, vai ser, depois do congresso, a gente vai começar a nossa aula de batismo aqui. E vai ser uma bênção muito grande. Amém, igreja? Glória a Deus, isso aí. Então, queridos irmãos, foi cumprido, né, o protocolo de Deus. Precisa que a igreja fale. Precisa que o mover do Espírito aconteça para que elas creiam. Agora a sinagoga creu. Agora os outros começaram crendo também. E agora também esse evangelho está sendo levado para todos que pediram a água do batismo e foram em frente. Agora olha só que relato interessante. Olha só o relato que vem depois. No verso 9, certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor diz assim: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Gente, olha só, Deus não queria que Paulo salvasse uma sinagoga. Se isso fica dentro das quatro paredes da sinagoga, onde só entrava judeu e poucos gregos para saber o que estava acontecendo, isso ficaria restrito a um grupo. Ele ia de sinagoga em sinagoga, de lugar em lugar, ia na sinagoga. Porque essa fé inicialmente era entendida que era uma coisa, que era um braço do judaísmo. Inclusive, o judaísmo era uma religião tolerada pelos romanos. E inicialmente o cristianismo foi tolerado pelos romanos porque eles entendiam que era uma vertente do judaísmo. Ele só passou a ser perseguido quando Roma chegou à conclusão: não, esse negócio de cristão é outra coisa, não é? Eles não são como os judeus. E aí passaram a ser perseguidos, porque até então havia uma tolerância com o cristianismo em virtude de se entender que era um braço do judaísmo, até porque esse cristianismo era pregado dentro da sinagoga. Era falado preferencialmente nesses lugares. Eles falavam em todos os lugares, porque Cristo falava em todos os lugares. Mas você vai ver vários relatos em Atos dos Apóstolos onde estavam na sinagoga, falando na sinagoga.
Eles frequentavam o templo. Então, a obra do Senhor, Deus tinha muito povo naquela cidade, mas tinha que ter um instrumento que estivesse fazendo o negócio certo. Não adianta, Paulo, você pregar dentro dessa sinagoga, dentro dessas 4 paredes, porque essa cidade tem muita gente, não vai caber todo mundo aí. Você vai ter que ir para a rua. Isso não vai ser uma experiência apenas desse povo, apenas desse grupo. Deus queria salvar muitas pessoas em Corinto. E aí essa obra de salvação dentro da sinagoga não prosperava. Só prosperou quando Paulo chegou à conclusão de que ele tinha que mudar alguma coisa radical. De agora em diante eu vou para os gentios. O sangue de vocês, se virem vocês aí, já falei o que tinha que falar aqui, vocês não querem não, né? Tá todo mundo contra mim. Olha, tá bom, fica aí então, fica aí sozinho. Vou embora. Não vou mais insistir. E quando ele faz isso, muitos coríntios são salvos. O líder da sinagoga se converte. A obra flui. Queridos irmãos, a obra precisa fluir. A obra precisa ir além das nossas paredes. As nossas paredes são pequenas demais. A obra precisa lastrar por aí, ir em todos os cantos. E você sabe quem é o responsável por isso? Nós somos os responsáveis pelo fluir desta obra. Mas enquanto a gente não faz o que Deus, o projeto de Deus, enquanto a gente não entende o projeto de Deus, a gente fica martelando em ferro frio. Não molda, martelando em ferro frio. Não acontece nada, só faz barulho. Mas quando a gente entende o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja, você vê a nossa igreja, em pouco tempo, agora falta pouco, vai ser uma igreja pronta. Eu vou parar de falar de obra aqui dentro, só de reforma. Você sabe que isso é um sonho para mim, parar de fazer obras daqui dentro? Eu desde que me entendo como pastor que eu faço obra aqui dentro. Desde que eu me entendo, vai ser uma vida estranha até. Sentar, chegar aqui e não encontrar ninguém fazendo nada, me pedindo alguma coisa. Tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Vai ser a minha vida inteira assim. A vida inteira não, a metade dela, né? Eu acho que eu chego até 100, talvez. Vai ser a metade da vida assim. Sendo cobrado aqui, cobrado ali. Nós vamos poder sair desse lugar aqui e entrar na casa de disse o justo. Disse o justo. Mandar evangelistas. Abrir outros trabalhos longe daqui. Sustentado, logicamente, por essa igreja. Ninguém vai à guerra às suas custas. Está escrito lá na palavra. Você vai à guerra às custas do governo. O governo é que banca você lá. Bota a metralhadora na tua mão, bala, tiro, capacete. Dá um carro bonito para você, um tanque de guerra. Para você ir para a guerra. E a guerra não é aqui, a guerra é lá. Nós estamos muito próximos disso. Mas a oposição continuou. A oposição continuou. As pessoas agora estão se convertendo, mas não havia deixado de haver uma oposição. E aí, no continuar, quando Gálio era procônsul, no verso 12, quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: aí qual era a acusação? Este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Uau! Ele trouxe uma inovação, ele foi autêntico, ele disse: olha, Deus, ele vai ser adorado através de Jesus Cristo. Jesus é o Filho dele, veio para salvar essa humanidade,
E ele trouxe toda aquela ideia do cristianismo e os homens disseram: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Bom, mas como Deus estava com Paulo, né? Aí Galho disse assim: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria movido para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Foi a palavra do procônsul. Tipo assim, o governo disse: eu não vou me meter nesse negócio. Resolve isso entre vocês. O cara não cometeu crime nenhum, ele está trazendo uma nova maneira de adorar a Deus, conforme vocês mesmos estão dizendo. E qual é o problema disso? Será que tem algum problema nisso? Trazer uma nova forma de adorar a Deus? Isso é uma questão própria de vocês, isso é uma questão da lei de vocês. Faz o seguinte, me deixa de fora, deixa o governo de fora, e vocês resolvem entre vocês. Resolvem entre vocês esse problema. E aí, né, eles resolveram, né, deram uma coça nele, para ele não falar mais isso. É assim que vai ser resolvido. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que Coríntio estava em um momento propício para a pregação do Evangelho. Nem o governo queria se meter na vida dos judeus da época, que por enquanto era de lá que saíam os pregadores. Nem o governo queria se meter nisso. Não, isso aí resolve entre vocês, coisa da lei de vocês, resolve entre vocês. No entanto, precisamos fazer do modo de Deus, do jeito de Deus, e não do jeito que a gente acha que deveria ser. Como é que eles acham que deveriam ser? Ele pregava dentro da sinagoga, em vários lugares, mas a sinagoga era o ponto central, um ponto de encontro central. Era como se estivesse havendo a fundação de uma nova religião dentro de uma religião já estabelecida. Ou aquela religião judaica tinha que mudar muito, tinha que abandonar muito das suas tradições, ou então esse cristianismo tinha que ser aclamado uma nova forma, uma forma diferente de adorar a Deus, que não estava dentro das leis judaicas. E foi isso que aconteceu. O que podemos aprender disso? Irmãos, estamos vivendo os tempos do fim, como eu comecei dizendo. Estamos vivendo os momentos finais desta grande ópera cósmica que é a humanidade. Nós não temos muito mais tempo. Nós temos que ser sal fora do saleiro. Isso eu falando como indivíduos, como pessoas. Como instituição, eu sei que nós vamos chegar muito longe, porque já chegamos até aqui. E vamos ainda muito mais distante. Mas como indivíduos, como pessoas, está faltando gente nessa igreja. Sabe quem é? Aquele seu amigo, aquela sua amiga, que é queimadense, que mora por aqui. Está faltando. Ela já ouviu falar da palavra numa outra igreja, ela até foi membro lá, mas está desviada. Queimados é um lugar que tem muito desviado. Muita gente que esteve dentro da igreja um dia e parou de ir, ficou desanimado. E lógico, culpou a igreja por causa disso. Irmãos, cada um vai responder por si diante do Senhor. Igreja nenhuma vai ter culpa de nada lá na... Cada um vai responder por si. Você não está aqui obrigado. Então as pessoas desanimam, desistem, pecam, ficam distantes e contam suas histórias. Como é que foi? O homem vai estar sempre assim, se justificando. Dizer eu sou o culpado é difícil.
Mas isso para nós não importa. O que importa é o que nós estamos fazendo a nível de compaixão por essas pessoas. Vai atrás dela. Vai atrás dela, porque Jesus está sendo apresentado dentro dessa igreja, dentro dessa comunidade. Hoje à noite tem Santa Ceia aqui. Um dia que tem tudo a ver com o evangelismo. Sabe por quê? Porque vai ser falado sobre Jesus. Para pessoas que talvez até conheçam o Mestre, mas não o seguem mais. Mas desistiram, se desanimaram. Vai atrás dele, vai atrás dela. Você precisa só falar. Se você falar, ela vai ouvir. Está ótimo. Se ela vai crer, aí é com lá de cima. Se ela vai crer e quando vai crer, é com lá de cima. É ele que determina. E às vezes a gente precisa mudar de postura, como Paulo fez. Falei, ninguém creu. Falei, ninguém creu. Mudou de tom. Quer uma coisa? Fica vocês para lá e deixa para cá e tal. Quando ele mudou o tom, entrou na casa do primeiro que diz assim, pode entrar. O evangelho destravou ali naquele lugar e muitos coríntios foram salvos. Quem sabe você tenha que mudar o tom. Quem sabe você tenha que fazer alguma coisa assim, radical, que nem Paulo fez. Para que alguém se balance e veja, não, é verdade. Poxa, é isso mesmo. Todas as pessoas que irão para o céu morar com Deus, elas estão dentro de um contexto da obra do Senhor. Mas lógico, a gente sabe que nem todos que estão dentro do contexto da obra do Senhor morarão com Deus. Mas não tem como morar com Deus fora do contexto da obra do Senhor. Não tem como. Senão vamos ter que rasgar a Bíblia, porque é isso que está escrito aqui. Ele fala, ele chama, as ovelhas que são dele ouvem, vêm e fazem a obra. Quem vai morar com o Senhor está fazendo a obra. Mas nem todo mundo que está fazendo a obra vai morar com o Senhor. Porque Deus é que sabe o coração do porquê cada um está fazendo a obra. Essa é a grande questão. Então, façamos a obra do Senhor. Traz visitante na igreja. Evangeliza. Fala do que Ele está fazendo na sua vida. Dá o seu testemunho. Fala com o vizinho, com a vizinha, com a amiga. Amiga de verdade tem que falar de Jesus para outra. Deus e Pai amado, soberano Senhor, obrigado, Jesus.